Diz o texto bíblico: das profundezas clamo a ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nós te pedimos, ó Pai, nesta manhã, que fale conosco. Senhor, abra o nosso coração para que possamos aprender um pouco mais, ó Pai, do Teu querer, das Tuas verdades, das Tuas misericórdias, que assim como diz esse salmo, o Senhor é o Deus que redime Israel, o Deus que nos livra de toda iniquidade. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, chegamos no Salmo de número 130, salmo muito conhecido pela cristandade, e esse é um salmo que, por exemplo, Lutero, ele considerava como se fosse um escrito paulino dentro do saltério, porque é um salmo que vai expressar de forma bastante clara o que é o Evangelho, né? A nossa vida, ele expõe o nosso coração, ele expõe por vezes algumas profundezas em que às vezes a nossa alma se encontra. Ele expõe também o fardo, o peso do pecado, o domínio do pecado sobre todo o homem, todo aquele que é nascido aí de mulher, que nasce nessa terra, nasce debaixo do peso, da angústia e do domínio do pecado. É um salmo também que vai revelar que se estamos debaixo do domínio do pecado, logo para sermos libertos, para o homem ser liberto, ele carece de um Salvador, ele carece de um libertador, e só de alguém, né? E não do próprio homem, poderá vir esse perdão. E esse salmo, ele vai trabalhando dentro dessa perspectiva, e ele também trabalha a perspectiva do que o Senhor faz na vida do homem e o que o Senhor faz através do homem na vida da comunidade, na vida do povo de Deus. Por isso que ele termina a partir do versículo 7 dizendo e aconselhando os seus irmãos, aconselhando os outros peregrinos que caminhavam a Jerusalém. Espere, Israel. Confia, Israel. Dependa, Israel. A misericórdia, Israel. Então veja que este salmista ele está dentro de uma perspectiva de salvação, de redenção e dentro de uma perspectiva de comunidade. E é um salmo de confissão que, de forma bastante humilde, mansa, o salmista ele levanta a sua voz ao Senhor, ele reconhece o seu estado e confessa a Deus e pede ao Senhor mudança, restauração, transformação, né? Dessa profundeza a qual ele se encontra, né? O versículo 1 diz isso: das profundezas clamo a ti. E alguém só clama porque está necessitado, porque está carente, porque está precisando, porque está necessitado, e por isso ele estava aqui clamando ao Senhor. Eu, particularmente, quando estudo esses salmos de romagem, nós já estamos aqui no salmo de número 130, eu percebo como esses salmos nos ajudam a orar. E não só a orar, mas a falar e a escutar a Deus. Como são salmos que nos ajudam a colocar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos diante de Deus. Talvez fazendo como Jonas. Se você estudar a oração de Jonas, no capítulo 2, você vai ver que a oração de Jonas, na verdade, são recortes da Escritura.
Ele usa a própria palavra de Deus, ele usa os salmos. São vários salmos na sua oração. Na verdade, é uma oração que ele faz à luz da palavra de Deus e começa a citar trechos da palavra de Deus. Porque é isso que a palavra faz. É isso que os salmos fazem. Eles nos ajudam a orar, eles nos ajudam a falar, eles nos ajudam a olhar para as situações que estamos vivendo, as questões que estamos sentindo, e colocam palavras de louvores, de gratidão, de confiança, de arrependimento, de palavras com direcionamento bíblico nos nossos lábios para falarmos a Deus. Ou também são salmos que nos ajudam nos momentos de angústia e sofrimento, como o Salmo de número 130, que nós vemos o salmista aqui: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. O Salmo de número 130 é um salmo que expressa esperança, é um salmo que revela o Deus que é eterno, o Deus que é libertador, o Deus que sempre está em prontidão para livrar os seus filhos da morte, o Deus que está cuidando do seu povo, o Deus que é misericordioso, o Deus que é galardoador, o Deus que recompensa, o Deus que guarda, o Deus que sustenta, o Deus que enviou o seu único filho. É isso que o Salmo de número 130 ele expressa para nós. Eu dividi o Salmo, não eu, mas o próprio texto bíblico faz isso, em 3 partes. A primeira, nós veremos do verso 1 ao verso 2, onde vamos meditar aqui no clamor desse salmista. Em segundo lugar, na segunda parte, vamos estudar do verso 3 até o versículo 4, e aqui nós vamos ver a consideração que ele teve e o entendimento e a observação que ele teve de que só de Deus pode vir perdão. E do versículo 5 ao versículo 8, nós vemos a alma desse salmista almejando e clamando aqui e desejando pela presença de Deus e também admoestando seus irmãos na caminhada. Então, em primeiro lugar, vejamos o clamor que vem das profundezas do coração, né? Queridos, quem nunca passou por um cenário difícil e precisou clamar das profundezas da dor? Este salmista aqui, esse homem de Deus, ele estava imerso pelas calamidades, pelas lutas, pelas dificuldades. É como se ele estivesse em um profundo abismo e desse abismo sua voz ecoa a Deus. Ele estava no fundo do poço, lá embaixo, mas ele sabia que havia uma luz, que ele podia clamar, que a sua voz ecoaria e que Deus ouviria a sua oração, Deus ouviria o seu clamor. Esse sentimento ou essa expressão das profundezas, clamo a ti, Senhor, ela indica um sentimento de alguém que está se afogando. Eu não sei se você já passou por essa experiência, de estar perdendo o fôlego, estar dentro do mar ou dentro de uma piscina. Eu lembro quando eu estava aprendendo a nadar, né? O pessoal brincando e jogava dentro da piscina e aquele medo, né, de não conseguir colocar o pé e tudo, a gente fica naquela sensação de não conseguir respirar. Então, assim ele estava, das profundezas, abatido, tomado ali pela depressão da alma e de forma consciente, irmãos, de sua angústia, encarando o mundo quebrado de frente, não fugindo do real cenário, mas partindo em Deus para o que estava ocorrendo, né? Enfrentando as suas questões, não fugindo das suas questões, entendendo que o seu coração estava em um cenário de profundeza, difícil. Ele clama a Deus, ele vai a Deus, ele suplica a Deus, ele não foge, ou ele não dá a volta, né? Ou ele cria outros cenários para não resolver os seus problemas, a sua questão. Não, ele vai a Deus. E quem vai a Deus é porque quer resolver suas causas.
é porque quer tirar todo o ídolo do coração, é porque quer quebrar tudo aquilo que pode haver, como Davi fez. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me pelo caminho da justiça. Isso significa que eu quero enfrentar as minhas causas. Eu quero lutar, Senhor, no teu nome. Eu quero ser transformado porque eu sei o meu estado. Eu sei onde estou, a profundeza que estou, e por isso, Senhor, não há outro Deus, não há outro ser a qual eu posso clamar, a não ser o Senhor. É o que ele começa a fazer. Não só isso, o salmista lamenta pelos seus próprios pecados, né? Ele se entrega a Deus, ele busca ao Senhor perdão, ele busca ao Senhor paz, esperança, para além dessas profundezas. Queridos, nós não sabemos a causa, né, o motivo de tanta angústia que esse nosso irmão estava passando. Não sabemos que poderia ser perseguição, calamidade, frutos do pecado, mas sabemos o que ele estava sentindo, né? E sabemos também a quem ele dirigiu o seu clamor. Versículo 1 vai dizer: das profundezas clamo a ti, Senhor. Este clamor de grito, que é um grito da fé, é aquele mesmo clamor que o apóstolo Paulo nos ensina lá em Romanos 1, versículo 17. O justo viverá pela fé. É um clamor de fé. É o clamor de dependência. Eu só tenho a ti, eu clamo a ti, e é das profundezas. E entendendo como Paulo concluiu lá em Romanos, e comece a ver a semelhança desse salmo com os escritos paulinos, nós vemos um servo de Deus pela fé das profundezas clamando a Deus. E este salmo, queridos, ele está aqui nos ensinando que nós temos um Deus que não está indiferente ao nosso sofrimento, mas ele está presente, ele está cuidando e ele está ouvindo o nosso clamor, ouvindo a nossa história, ouvindo a nossa fala, e nós podemos ir até ele. E esse salmo também nos ensina que nós temos um Deus que podemos dirigir nossas súplicas e expor o nosso coração. Veja o versículo 2: escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. E aqui não há aplicação melhor ou lição melhor que podemos aprender desse salmo, e de forma graciosa, é que nós temos um Deus, Emanuel, um Deus conosco, um Deus real, irmãos, um Deus presente, que mesmo das profundezas, ele nos escuta, seja altura ou seja profundidade, lá ele está ouvindo o clamor dos seus servos, seja no ventre de um peixe, no fundo do mar, Deus lá está ouvindo a oração do seu povo. Seja no lugar mais inóspito, seja no lugar mais distante, seja debaixo de uma caverna, seja entre situações adversas, Deus lá está ouvindo a oração do seu povo, e nós podemos dizer, como o salmista: escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Queridos, não há maior lição do que compreender que nada nos separará do amor de Cristo, nem mesmo as profundezas da vida nos separarão do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Não é isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8? Romanos 8, ele vai dizer exatamente isso. Que assim como o salmista clamava das profundezas, nós podemos clamar, porque as profundezas da vida não nos separarão do amor e do cuidado que há em Cristo Jesus. Versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Romanos 8, 35.
Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte. O dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo. Grave isso no seu coração. Se você sair com isso aqui dessa manhã, eu já me dou por satisfeito, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Das profundezas da vida, das lutas, das dificuldades que enfrentaremos, podemos clamar ao nosso Deus. Amém, queridos? Ô, glória! Que coisa boa! Jonas entendeu isso. Jonas precisou ir para as profundezas para compreender. Ele precisou ir por causa do fruto dos seus pecados e compreender que havia um Deus que cobre todo o pecado, um Deus que é soberano e um Deus que escuta a sua oração. Lá do ventre, Jonas, rapidinho. Capítulo 2. Olha as conclusões que Jonas chegou. Versículo 1 e 2. Então Jonas 2, verso 1 e 2. Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus. Aqui ele cita o Salmo 120, versículo 1. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu me ouviste. Então veja, profundeza. Da profundeza, Jonas clamando e o Senhor o ouvindo. Veja comigo o versículo 3. Pois me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Aqui ele cita o Salmo 42, versículo 7. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então veja o tamanho do afogamento ou da profundeza que Jonas estava, que ele estava sofrendo. Veja o versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, aqui ele cita o Salmo 18, versículo 6, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Versículo 9, citando o Salmo 50, versículo 14. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Querido irmão, você que acompanha em casa, você que está aqui, eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que você tem sofrido. Talvez você esteja como esse salmista em uma tremenda situação de profundidade, difícil, de angústia, de medo e de dor. Mas eu preciso te dizer, como homem de Deus, e à luz desse salmo, do Salmo 130, você pode clamar ao Senhor. Clame ao Senhor nessa manhã. Não saia dessa nave, desse templo. Ou você que está acompanhando em casa, não desligue o seu dispositivo antes de clamar ao Senhor. Clame ao Senhor. Busque ao Senhor. E assim como Jonas chegou à conclusão, na minha angústia, eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Ele ouve a oração do seu povo. Nós temos um Deus a qual nós podemos clamar, queridos. Louvado seja Deus. Em segundo lugar, esses salmistas, voltando ao Salmo 130, ele reconhece o seu estado diante de Deus. Veja o versículo 3. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te tenha. Ele começa a reconhecer agora o seu estado. Ele clama a Deus. E na medida que ele clamou, ele reconheceu. Ele conheceu o seu estado de perdição.
Ele conheceu o seu estado de pecaminosidade. Ele reconheceu que não há nenhum justo diante de Deus, não há um sequer, como diz Romanos capítulo 3. A palavra de Deus, ela nos ensina isso. E o salmista, ele aprofunda, dizendo que quem subsistirá diante de Deus? Não há um ser sequer, não há um homem sequer, ninguém, a não ser o segundo Adão, que é Cristo. Aquele que veio morrer por nós, sendo homem e sendo Deus. Uma pessoa com duas naturezas, sendo homem e sendo Deus. Perfeitamente homem e perfeitamente Deus. O único que pôde subsistir diante de Deus. O Senhor, sem pecado, e morreu, e foi à cruz. Mas nós estamos debaixo desta ira, debaixo desta condenação. E aí o salmista diz, Senhor, se o Senhor observar, e vai observar iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? A minha existência será vã, será nula, porque o que eu vou sofrer, o que eu vou receber diante ou no fim da minha vida, é a tua ira, é a tua justiça. E ele começa a chegar a esse entendimento. Então perceba que a oração desse salmista é uma oração de quebrantamento, uma oração de arrependimento. E eu tenho chegado à conclusão, na medida que eu leio a palavra de Deus, o quanto nós precisamos orar por arrependimento e quebrantamento do nosso coração. Porque na medida que oramos, na medida que clamamos, na medida que suplicamos e quebrantamos o nosso coração diante de Deus, queridos, os ídolos que o nosso coração produz, eles caem por terra. Os ídolos, as pagas, as iniquidades que são produzidas dentro de nós, elas só serão reveladas e só serão destronadas, e só serão destruídas na medida que compreendemos que servimos um Deus, que esses ídolos, que essas iniquidades, que esses pecados não subsistirão diante dele. E só assim venceremos os vícios, os ídolos, a ganância, as questões que nos cercam, o orgulho, o ciúme, as questões da pecaminosidade humana só serão vencidas dessa forma. Se compreendermos que precisamos de um Deus para transformar o nosso coração, para libertar o nosso coração, para quebrantar o nosso coração, para livrar o nosso coração do pecado. Isso aqui é uma oração de alguém que está se despindo diante de Deus, diferente dos nossos representantes, irmãos. Quando nós chegamos lá em Gênesis capítulo 2, versículos 7 e 12, quando os dois pecam, e os dois descobrem que estavam nus, grande descoberta, né? É o que o pecado faz. A serpente disse para eles o seguinte, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, vocês vão conhecer todas as coisas. E a primeira coisa que eles descobrem é o quê? Estão os dois. Que grande descoberta. Porque é isso que o pecado faz. Ele promete grandes descobertas. E a primeira coisa que eles fazem é o quê, irmãos? Pegar folhas de figueiras. E o que eles fazem? Se cobrem. Há quem diga que folha de figueira queima muito. Queima demais. Imagina aquilo torrando aqui, né? E se escondendo diante de Deus. Isso é a primeira coisa que eles fazem. E eles se escondem do Senhor, e Deus se aproxima. E eu acho isso na narrativa de Gênesis algo muito sublime. Porque perceba que não é Adão e Eva, não são eles que vão a Deus. Mas quem é que vai até Adão e Eva, irmãos? O próprio Deus.
E o próprio Deus diz o quê para Adão e Eva? Cadê vocês? Onde vocês estão? E parece uma pergunta boba, porque nós servimos um Deus que é onipresente e onisciente. Uma missionária, a irmã Andréa Vargas, ela diz algo muito interessante. Quando Deus faz esse tipo de pergunta na Escritura, Ele está facilitando a confissão. É isso que Deus está fazendo. Ele está facilitando a confissão daqueles homens. Mas a primeira coisa que Adão faz diante da pergunta de Deus é dizer o quê, irmãos? A culpa disso tudo foi a mulher que tu me deste. Quando eu olho para o salmista, eu vejo o inverso. Eu vejo o salmista diante de Deus e dizendo: Senhor, a culpa é nossa, a iniquidade é nossa, o pecado é nosso, e ninguém, Senhor, irá subsistir diante de Ti. Ninguém. É um homem que compreende o estado do seu coração, o estado de suas iniquidades, e clama por libertação. E ele diz no final do verso 3, quem, Senhor, subsistirá? Eu lembrei do mesmo clamor que Paulo faz lá em Romanos capítulo 7, versículo 24. Paulo faz a seguinte pergunta: diante da força do pecado, diante do domínio do pecado, desventurado homem quem sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem? Quem subsistirá? Quem me livrará? Quem me tirará desse estado a qual eu me encontro? Quem, Senhor? Essa pergunta que nós vemos saltando aqui desse salmo é a pergunta que o apóstolo Paulo ele faz lá em Romanos, capítulo 7. Mas essa pergunta, queridos, só vai existir na vida de alguém que está pensando sobre pecado e olhando para o próprio coração e reconhecendo as iniquidades e o seu estado e o quanto depende de um Senhor. João Calvino ele vai dizer, ao comentar esse texto, abre aspas, todo aquele que bajula a si mesmo ou oculta seus pecados por não atentar a eles, definhará em suas misérias ou pelo menos é indigno de obter de Deus o menor alívio. Fecha aspas. E essa é a verdade. Se nós, queridos, não meditarmos, não refletirmos sobre a realidade do pecado e da força que ele tem e da destruição que ele pode nos levar, nós não iremos nos deparar com a grandeza ou com essa pergunta exclamatória: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E a resposta ao apóstolo Paulo, quando ele pergunta lá em Romanos 7, está aqui no versículo 4. Quem me livrará desta morte? Quem irá me salvar? O verso 4 diz, contigo, com Deus, porém está o quê, irmãos? O perdão para que te temo. Com quem está o perdão? Com Deus. Com quem está a libertação? Com Deus. Com quem está a salvação? Com Deus. Está com Ele. Com Ele está o perdão. A resposta ao apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 7, a resposta para nós aqui em pleno século 21, diante das nossas iniquidades, está aqui no versículo 4. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. E eu quero dizer que esse perdão tem nome. O nome desse perdão é Jesus de Nazaré, o nosso Deus, que foi enviado para morrer por nós. E só nele, só em Cristo podemos reconhecer o quanto o nosso coração, queridos, é corrupto e carece de um Salvador. Só em Cristo nós reconhecemos que o nosso coração nasceu morto, rodeado de pele, de gordura morta, como vai nos ensinar lá Romanos capítulo 2, que nós carecemos da circuncisão do coração. O salmista ele reconhece que o único que pode providenciar o caminho do perdão e da salvação é o próprio Deus. No Antigo Testamento, Deus providenciou o regime sacrificial para a purificação.
Nós vemos isso. Mas era um regime não completo, porque ele se completou em Cristo Jesus, mas um regime apresentado de forma progressiva, porque todo esse regime, toda a lei sacrificial, todo o templo, todo o tabernáculo, cada compartimento, cada sacrifício, cada entrega, cada momento, tudo aquilo prefigurava, ou como diz Colossenses e o autor aos Hebreus, Paulo e o autor aos Hebreus, eles vão nos dizer que isso eram sombras. E só em Cristo, somente nele, porque tudo isso prefigurava ele e apontava para ele a libertação do domínio do pecado. Cristo, quando morre na cruz, sobre ele cai o nosso pecado, sobre ele cai a nossa condenação. A ponto que ele declara: Pai, por que me abandonaste? Porque sobre ele caiu a condenação do mundo, e Deus não compactua com o pecado. O Deus homem experimentou a força do pecado. O Deus homem experimentou a morte. O Deus homem sofreu. O Deus homem padeceu. O Deus homem sofreu, irmãos, em nosso lugar, para que eu e você pudéssemos ter perdão. Essa é a compreensão do salmista no versículo 4. Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Queridos irmãos, esses salmos, eles nos ensinam que o perdão, a salvação e o verdadeiro sentido da vida está em Deus, está aqui nele. Porque o salmista vai dizer: contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Nós temos uma finalidade: temer ao Senhor, honrar o Senhor, viver para Ele. E é a suma que lá no capítulo 12 de Eclesiastes, Salomão vai chegar, né? Resumindo, ao resumir todo o seu conhecimento, ele vai dizer que nós fomos chamados para temer a Deus e guardar os seus estatutos. Somente por meio do sangue de Jesus, queridos, nós somos livres do cálice da ira de Deus. Hoje, por exemplo, nós vamos celebrar essa libertação tremenda que ocorreu no nosso ser. Hoje celebraremos a paz que habita em nós. Hoje celebraremos a derrota de Satanás na cruz. Hoje, queridos, nós celebraremos um milagre que ocorreu no nosso coração, que estava morto e hoje está vivo. Hoje nós celebraremos isso. Hoje nós celebraremos o saber e o entender de que há perdão em Deus e que nós fomos achados por esse perdão. Então, quando você for cear, quando você for celebrar, quando você for entrar em memória, lembre-se do que Deus fez por você. E alguns teólogos, os pais da igreja, costumavam dizer que o peso que há sobre nós é muito maior do que os crentes antigos. Em que sentido? No saber. Irmãos, hoje nós temos toda a revelação expressa pela palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. O salmista, por exemplo, ele só tinha ali o Antigo Testamento, ou o Pentateuco. Era o que ele tinha. Era a compreensão que ele tinha, claro, suficiente para compreender que só em Deus há salvação, assim como Abraão compreendeu em Gênesis 15, que pela fé ele foi justificado, ele creu no sacrifício, ele creu que existia um Deus, mas nós, de forma misericordiosa, conhecemos toda a revelação de forma progressiva, do início ao fim. Olha o conhecimento que nós temos, olha a palavra de Deus que nós temos, diferentemente desse salmista, que não tinha essa palavra expressa na mão, no celular, ou por onde nós andamos, temos facilidades da palavra de Deus ser acessada. Temos essa compreensão e nós seremos cobrados por isso. Deus nos cobrará por isso, porque nós temos oportunidade, queridos, de ler essa palavra, compreender essa palavra, entender essa palavra e principalmente de compreender que com Deus está o perdão para que te temam. Hoje nós celebraremos o milagre que ocorreu no nosso coração.
Em terceiro e último lugar, e aqui eu termino, a partir do versículo 5 agora, o salmista, após confessar, ele depende. Porque aquele que confessa, aquele que se prostra, ele começa a experimentar a dependência em Deus. E ele começa a dizer o versículo 5, aguardo, Senhor. A minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. Imagina alguém que está em profundezas e dizendo isso, aguardo, Senhor. Isso é fé. Alguém que está em profundidade, em um cenário difícil, mas está dizendo, aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra, eu espero. O salmista, ele se descreve no fundo do poço, mas ao ser atingido pela graça e pela confissão de seus pecados, ele passa agora a ter novos objetivos de vida. Ele passa a ter, queridos, esperança. Às vezes o nosso coração está sem esperança, é porque falta confissão, que falta quebrantamento, falta conhecimento de pecado. Essa é a verdade. E ele ainda vai dizer, olha que coisa sublime, quem é militar sabe, quando está aguardando a rendição chegar. Certa vez eu estava trabalhando no Sindacta, um cabo, ele ia me render 1h da manhã. Queridos, quando dá 10 para 1, você já fica naquela expectativa, já dá vontade de ligar para a pessoa. Pô, já falta 10 minutos, já podia ter chegado, né? Aí pronto, foi para 5, faltando 5 minutos. Não chegou ainda, irmãos. Deu 1h, deu 1h10, deu 1h15, deu 1h20, deu 1h30. Aí eu pensando, eu vou dar uma cadeia nesse homem. Não é possível. Deu 1h35, e aí eu consegui o telefone, ele estava roncando, estava dormindo, né? Mas pela graça tudo foi resolvido. Mas como que você fica para ser rendido? Esperando, porque você está cansado. E esse horário da noite é muito ruim. Eu que sou controlador de voo, a gente trabalha no pernoite. Pernoite vai de 11 da noite às 6h30 da manhã. E pegar aquele horário de 3 da manhã às 5 é um dos piores horários. Onde seu corpo está cansado, seu corpo está pedindo, mas você tem que ficar olhando para uma tela e vendo aquele monte de gente viajando, indo para um monte de lugar, e você precisa cuidar desse povo, para que todo mundo chegue em paz no seu destino. E assim era o sentimento desse salmista. A minha alma, versículo 6, anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que o fim do serviço, da rendição, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Ele repete a expressão. Ele está dizendo, Senhor, eu confio em Ti, eu dependo de Ti. Ao compreender que o perdão só pode vir do Senhor, e só do Senhor pode vir a resposta, a salvação, a transformação, a libertação, não tem mais nada o que eu possa fazer a não ser aguardar em Ti, esperar em Ti. E aqui, de forma ansiosa, né, ele espera pelo Senhor, diz isso no versículo 6. Queridos, nós temos em quem nos debruçar, pois nós temos a palavra do Senhor, que é viva e é eficaz. Nós temos um Deus. Um cristão sem esperança na sua palavra, sem esperança nos seus ensinos, na verdade é um ateu. E, infelizmente, dentro da igreja tem muitos ateus. Muitos. Que se dizem cristãos. O pastor Albert me mostrou um vídeo do joio e do trigo. E ali o agricultor que trabalha com isso, colocou o joio numa mão e o trigo na outra mão. A olho nu é a mesma coisa. Você não consegue ver diferença. É igual. E aí ele perguntando, tá, e como que vamos ver a diferença? Então ele pegou o joio e começou ali a sacudi-lo, né, a peneirá-lo e tudo. Irmãos, não sobrou nada ali, somente casca, somente palha. E ele fez assim, ó, foi tudo embora. Agora ele pegou o trigo. Procura, está no YouTube. Ele pegou o trigo e fez a mesma coisa. Começou a arrastar.
e soprou. Sabe o que ficou na mão dele? Um monte de semente. Sabe qual é a diferença do joio e do trigo? Externamente, eles são até iguais. Mas por dentro do joio tem o Espírito Santo de Deus. Essa é a diferença do joio do trigo. O trigo, como esse salmista, ansiava pela presença de Deus. Ansiava pela presença do Senhor. Por isso que o Senhor Jesus, ele já nos disse que naquele dia serão revelados o joio e o trigo. Ele dependeu. Em segundo lugar, queridos, para eu terminar aqui, essa graça regeneradora de Cristo não nos faz olhar somente para nós, para cada um de nós, né? Não nos faz. Ele olhou, claro, ele clamou pela sua alma, recebeu aqui a palavra de Deus e começou a guardar em Deus. Mas ele aplica isso não só na sua própria vida, mas na vida do seu irmão, na vida do povo de Deus. E ele começa a olhar agora para a comunidade. Olha o versículo 7. Ele podia ter acabado a sua oração no versículo 6. Ia terminar uma oração muito bonita. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. E podia ter encerrado aqui, mas ele não terminou aqui. O salmista lembra dos seus irmãos. O salmista começa a lembrar da comunidade e diz no versículo 7, espere, Israel, no Senhor. Pois no Senhor, há o quê, irmãos? Nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Quando eu leio esse texto, o que me vem à mente é o seguinte: ele ficou tão impactado com o que Deus revelou a ele, a compreensão que ele chegou de que ele era pecador e que perdão só existe em Deus, e que agora ele está sendo tomado, mesmo na profundeza, ele está sendo tomado por esse conhecimento, e mesmo na profundidade, ele pode clamar e aguardar. Ele agora começa a dizer isso para os seus irmãos: não, isso não pode ficar só comigo. Eu preciso levar essa certeza, essa convicção aos meus. Israel, espere. Israel, os cenários dos cânticos de romagem eram um cenário de muita perseguição. Muitos cânticos de romagem foram escritos no meio de perseguições, no meio de tribulações, no meio de quando Israel estava sendo saqueado pelo povo opressor, ou saindo de cativeiros. Esse era o sentido, e muitos se vendo assim, em profundidades, em profundezas. E talvez aqui, no meio de nós, existem pessoas assim, flertando com a depressão, flertando talvez até com a morte, com medo, com angústia. Mas esse salmista disse aos seus irmãos, e eu gostaria de repetir o que ele disse: espere, povo de Deus, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia. Há misericórdia para você. Há misericórdia nessa causa. Ele percebeu que ele não estava sozinho, tinha irmãos com ele. Então ele externa aqui, queridos, o que Deus fez com o seu coração. Ele externa essa doutrina da redenção, do perdão. Nele há copiosa redenção. É mais ou menos assim: nós erramos, nós pecamos, nós fomos para o cativeiro, nós estamos sofrendo, nós estamos no fundo do poço, mas nele há redenção, nele há libertação. Se nós nos arrependermos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, Deus ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e irá sarar a nossa terra. É isso que o salmista está dizendo, 2 Crônicas 7:14. É isso que o salmista está dizendo: Israel, aguarde, espere, confie, há salvação, há misericórdia, há redenção para você. Isso é vida cristã, irmão. Vida cristã não é pensar só em si, mas é pensar no outro. Lá no caminho de Santiago, estou acabando. Quando a gente participa ali da fonte do peregrino,
uma das coisas que o pastor Natan, ele pede, é que quando você está como voluntário durante uma semana, ele diz o seguinte, todos os voluntários precisam tirar um dia para fazer pelo menos uma parte do caminho, exatamente para que você perceba o que um peregrino passa, o que um peregrino está sentindo, né? E isso é uma aplicação muito boa, porque isso nos remete a Cristo, que quando o Senhor Jesus ele veio, ele sofreu as nossas dores. Em Hebreus capítulo 4 vai dizer que ele conhece as nossas dores. Ir e sentar com o outro é conhecer a dor do outro. Ir e ouvir o outro e caminhar o caminho que o outro está trilhando é sentir a dor dele. É perceber que há dias de frio, de neve. E quando eu fui fazer a minha caminhada, eu estava sozinho. E aí eu botei um casaco, o pastor Rosimério tinha me emprestado, botei uma capa de chuva, um tênis que não apropriado, tênis comum nosso aqui, e andando e entrando água, e frio e tudo mais, e o pessoal ali no caminho, experimentando aquele cenário e vendo o que os meus irmãos passam. Às vezes, irmãos, nós estamos como igreja, mas tão distantes uns dos outros, e tendo pessoas ao nosso lado carecendo, às vezes, de um abraço, de uma ligação, de um cuidado, de um carinho, e de que nós experimentemos o que eles estão vivendo. O salmista, ele lembra dos seus irmãos, espere Israel, pois no Senhor há esperança. Isso é vida cristã, isso é ser igreja, isso é expressão da admoestação mútua. É chegar ao outro e consolar, exortar. Quem disse que é só pastor que exorta? Ou doutrina? Isso é papel da igreja, a gente está estudando isso nessas lições. Se você está vendo algo errado, é teu papel, como crente, não numa perspectiva com uma trave nos olhos, não isso, lá de Mateus 7, mas de ajudar o teu irmão, caminhar com ele, orientar o teu irmão. Isso é nosso papel. Porque se nós não fizermos isso, seremos cúmplices. E nós não fomos chamados para ser cúmplices do erro. Nós fomos chamados, queridos, para cumprir o papel do Senhor Jesus Cristo aqui na terra e levar a tua palavra. Isso é expressão de admoestação mútua, aquele que foge do consolo mútuo, da admoestação mútua, da exortação comunitária, está precisando rever os seus conceitos bíblicos. Cristo nos chamou para essa comunidade. É só nós olharmos para a Trindade, a comunicação que há na Trindade, a comunicação que há entre Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus nos chamou dentro dessa realidade. Versículo 8, e aqui eu encerro. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Você já passou, querido, por algum momento de sufocamento, de afogamento, dificuldade para respirar? Sei que é horrível. E nessa hora difícil, o salmista aqui ele buscou ao Senhor. E creia que mesmo quando todo o peso do mundo parece sufocar você, você pode buscar a Deus. Você pode buscar o Senhor. Busca a Deus nessa manhã. Busca a Deus nessa manhã. Antes de dar ouvido ao medo, antes de dar ouvido ao pecado, antes de dar ouvido à morte. Suicídio é uma coisa que sempre mexe comigo. Eu ontem estava conversando com a minha irmã Laís, o médico que acompanha, um ginecologista dela, um homem bem sucedido lá em Cabo Frio. Ele é filho do doutor que fez o parto da minha mãe. E a notícia que chegou é que ele se matou, né, depois que ele se separou da esposa, entre outros cenários. Irmãos, quantos estão perdidos, quantos estão flertando aí com a morte? E não pensemos que isso está longe de nós, está mais perto do que você possa imaginar. Quantos pastores estão aí se matando? Quantos homens de Deus flertando com a morte? E vendo no suicídio uma saída para romper, talvez, um ídolo ou um vício. Porque é isso que um vício faz.
Qualquer dia eu gostaria de pregar aqui sobre isso, sobre vício e ídolos. Segundo lugar, lembre-se do seu pecado e volte para Cristo, pois só Ele pode livrar-nos da morte. Todos carecem da glória de Deus. Precisamos louvar ao Senhor por essa grande misericórdia, irmãos. Não se esconda atrás da figueira, mas se revele diante de Deus nessa manhã. Terceiro lugar, dependa desse Deus provedor, e estenda essa graça que te alcançou aos seus irmãos em Cristo, à comunidade, ao povo de Deus, à Brasília. Leve essa palavra, não fuja da comunhão comunitária, não perca oportunidades como essa que nós estamos tendo pela manhã hoje de cear. Mesmo que seja dentro do carro, mesmo que você não possa sair de dentro do carro, não perca essa oportunidade de vir cear. Porque unidos, queridos, nós veremos a glória de Deus. Eu creio nisso. Vamos orar? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Comece a buscar ao Senhor aí no seu lugar. Não sei o que você está passando. Não sei a profundidade a qual você talvez esteja passando ou sofrendo. Mas o que eu sei é que você pode clamar. Pode clamar a Deus e Ele ouve o seu clamor. Senhor, nós estamos aqui lhe suplicando, ó Pai, pedindo a Ti a Tua graça e a Tua misericórdia. Senhor, às vezes nos encontramos, Senhor, em um estado tão difícil, tão complicado, Senhor, nosso coração se encontra em uma profundidade que às vezes nos assustamos e ficamos tristes, Senhor, em por que estou passando por isso, sofrendo isso, Deus. Ah, Deus, mas esse salmo é um bálsamo para nós, que assim como o nosso irmão aqui, esse peregrino estava em profundeza, Senhor, ele clamou. E nós clamamos nessa manhã, Senhor. E lhe suplicamos, tem misericórdia de nós, Senhor. E o engraçado aqui, que a primeira coisa que ele aprende não é que ele vai receber bênçãos, que ele vai ser colocado em grandes lugares, que ele vai estar no palco e os seus inimigos na plateia. Ele não aprende isso não, Deus. A primeira coisa que ele aprende aqui por meio do clamor é que ele é pecador. E se ele é pecador, ele precisa de um Salvador, de um libertador. E quem é esse libertador? Ele compreende que é o próprio Deus, que é Jesus. Senhor, às vezes, Senhor, nós estamos em situações assim, exatamente para aprender o quão precisamos do libertador Jesus. O quanto nós precisamos nos apegar a Jesus. Senhor, às vezes não estamos vencendo esse vício. Esse ídolo tem nos dominado e tem cobrado, e nós temos obedecido de olhos fechados, porque, ó Pai, nos falta luz na mente, conhecimento de quem o Senhor é. E estamos, Senhor, como um joio seco, que o primeiro vento que passa, o vento leva e a palha vai. Senhor, nos encha com Teu Espírito Santo. Nos encha com a Tua, ó Pai, esperança e com o conhecimento que somos fracos, somos pecadores e só venceremos o mal, só venceremos os ídolos, só venceremos, Senhor, as maldades que o coração gosta de produzir por meio do sangue de Jesus, prosseguindo em conhecer quem Tu és. E não é clichê evangélico, nós precisamos
da Tua Palavra, ler a Tua Palavra, nos posicionar diante da Tua Palavra, Senhor, viver pela Tua Palavra, ouvir a Tua Palavra e reconhecer o nosso estado pecaminoso, Deus, porque só em Ti há perdão. E, Senhor, como esse salmista reconheceu, nós reconhecemos nessa manhã também. Perdão, Senhor, pelos nossos erros e pelos nossos pecados. E na medida que reconhecemos que somos pecadores, que carecemos de um Salvador e cremos em Jesus, o nosso coração vai sendo inundado de uma confiança sobrenatural e de uma dependência sobrenatural, Jesus, a ponto que nós aguardamos no meio da dor. Ajude-nos, Senhor, a aguardar o Senhor no meio da dor. E isso só é possível por meio do Espírito Santo de Deus. Nós ansiamos, Senhor, pela Tua presença. Nós ansiamos, Senhor, pelo Teu querer. Não permita que vivamos como joio, Senhor, mas como trigos, cheio do Teu Espírito Santo, Jesus. Ajude-nos a externar essa verdade que inunda o nosso coração ao nosso irmão que está fraco, que está perdido como Israel se encontrou várias vezes sem saber o que fazer diante da tribulação. Ajude-nos a ser um arauto, um profeta e dizer: espera, igreja. Espera, meu irmão, espera, minha irmã, no Senhor. Nele há copiosa redenção, aleluia. Nele há verdadeiro descanso e cuidado. Na sua dor e na sua angústia, Ele ouve o seu clamor. Ajude-nos a viver essa verdade e a proclamar essa verdade, Senhor, na nossa vida e na vida do nosso irmão. Graças nós te damos por Cristo Jesus. Nós iremos cear agora, Senhor, e iremos com o coração transbordando de alegria pelo que o Senhor fez por nós. Porque quem subsistirá diante do Senhor? Ninguém, Deus. Mas em nós, hoje, há Cristo Jesus. E quando o Senhor, ó Pai, olha para nós, o Senhor não vê a nós, não. O Senhor vê o sangue de Jesus. E vendo o sangue de Jesus, o Senhor pode dizer: é justo, é justa, está justificado, está justificada, porque o meu filho morreu, e sobre você a minha ira não irá ser derramada, porque já foi derramada em Jesus. Meu Deus, quem diz isso é o Senhor. Nós temos muito o que celebrar, Jesus. Gênesis 3 vai dizer que o descendente sofreria e sofreu na cruz, e a serpente teria a cabeça esmagada. O diabo, Senhor, foi destronado, Jesus. Ele só vai até onde o Senhor quer. Ele está na tua coleira, e sobre nós Ele não tem mais domínio, Deus. Nós somos do Senhor Jesus. E mesmo que nos encontremos em situação de profundidade, nada nos separará do amor que está em Cristo Jesus. Quer tribulação, quer angústia, quer altura, profundidade, lá o Senhor estará conosco. Ajude-nos a entender isso, Deus, à luz desse salmo, à luz dos salmos de romagem. Ajude-nos a ter boa doutrina na mente e fogo no coração, Jesus. Por fim, eu lhe peço, ajude-nos como igreja a vivermos juntos, Deus, a respeitar o outro, a amar o outro, a lembrar do outro, a não invejar o outro, a não querer matar o outro,
a não querer destruir o outro, mas a lembrar do outro, a orar pelo outro, e a entender o quão difíceis nós somos. Como, Senhor, eu sou difícil. Ajude-me a compreender isso, Senhor. Como amar pessoas difíceis, Deus, compreendendo o quão difícil eu sou e o quanto o Senhor me amou a despeito disso. Meu Deus, meu Jesus, louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Ajude-nos a proclamar essa palavra, a caminhar com meu irmão, a orar pelo meu irmão, a sustentar o meu irmão em oração, a estar perto dele, Senhor, a ver as lutas dele, Senhor. Ajude-nos aqui. Nós te entregamos esse momento e que possamos ser cheios do teu Espírito Santo, Senhor. Que quando o vento vier, o mar vier, a tribulação vier, a prova vier, Senhor, o que fique ali é a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. A nossa fé seja exposta, mesmo que a nossa vida seja tirada, Deus, mas a nossa alma estará com o Senhor Jesus, de eternidade a eternidade. Glória nós te damos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos.